Freddy Krueger nunca foi o monstro que o mundo acreditava. Ele era apenas um homem comum, um zelador na Elm Street, conhecido por sua dedicação ao trabalho e por ser um pai amoroso para sua única filha, Catherine. O destino, porém, foi cruel. Falsamente acusado de crimes terríveis, Freddy foi condenado pela comunidade local como um monstro de crianças, mesmo sem provas concretas. A raiva dos pais, consumidos pelo medo e pela sede de justiça, culminou em um ato brutal. Freddy foi julgado em uma vingança cega. O fogo, no entanto, não purificou sua alma. Embora inocente dos crimes pelos quais fora morto, Freddy foi lançado ao limbo, uma terra de sombras e desespero, onde as almas atormentadas vagam sem descanso. Sua dor não vinha apenas das chamas que o consumiram, mas do sentimento de injustiça que o acompanhava, a certeza de que jamais veria sua filha crescer. E assim ele ficou, preso no limbo, entre o mundo dos vivos e dos mortos, sem saber que Catherine sobrevivia, crescendo com a dor da perda e a verdade oculta de que seu pai era inocente. Catherine, mesmo jovem, sabia da inocência de Freddy. Cresceu entre as sombras de sua própria angústia, jurando que um dia libertaria seu pai de seu destino cruel. Com o passar dos anos, ela mergulhou nas artes ocultas, estudando magia e feitiçaria. Ela se tornou uma feiticeira poderosa, determinada a desafiar as leis naturais para trazer seu pai de volta. Então, o dia chegou. Catherine realizou um feitiço antigo e perigoso, um pacto com uma entidade sombria que residia no reino dos sonhos. O acordo parecia simples. Ela daria parte de sua alma em troca de permitir que Freddy pudesse atravessar os portais dos sonhos e, assim, visitá-la enquanto dormia. Seu desejo era puro. Ela queria apenas sentir a presença de seu pai, ainda que por breves momentos, nos sonhos que ela tanto ansiava. Freddy, por fim, poderia fugir do limbo e estar novamente ao lado de sua filha. No início, o plano funcionou. Freddy, nos sonhos de Catherine, era o pai amoroso que sempre havia sido. Eles riam, conversavam, e ele a assistia crescer mesmo que no mundo dos sonhos. Porém, havia um preço. O pacto que Catherine fez não era tão simples quanto parecia. A entidade com a qual ela havia negociado exigia algo em troca além de parte de sua alma. O controle sobre Freddy. Freddy começou a perceber que sua liberdade nos sonhos não estava completamente sob seu controle. Às vezes, sua mente era tomada por uma fúria que ele não compreendia, e ele se via em pesadelos que não eram os de sua filha. Em outros sonhos, ele via estranhos rostos, crianças, adolescentes, que gritavam de medo ao vê-lo. E pior, ele assistia, impotente, enquanto seus próprios atos, controlados pela entidade, transformavam-se em cenas de horror. O pacto feito por Catherine tinha consequências terríveis. A entidade sombria usava Freddy como seu avatar para causar terror nos sonhos das pessoas, distorcendo a intenção original do feitiço. Cada morte nos sonhos das vítimas fortalecia o controle da entidade sobre Freddy, tomando mais da alma dele a cada ato consumado. Freddy, desesperado, tentava lutar contra a entidade, mas o poder sombrio que fluía através dele tornava-o incapaz de impedir as tragédias. A única conexão que ainda o mantinha próximo de sua filha era quando ele conseguia fugir, por breves momentos, do controle da entidade e visitá-la nos sonhos. Nessas raras ocasiões, ele avisava Catherine do perigo crescente, das mortes inexplicáveis que ocorriam e do fato de que seu pacto estava consumindo-os a ambos. Catherine, devastada pela culpa, tentava encontrar uma maneira de desfazer o feitiço, mas já era tarde demais. Freddy Krueger se tornara prisioneiro de seu próprio corpo e dos sonhos dos outros, controlado por uma entidade maligna que usava sua forma para perpetuar maldades. Mesmo assim, sua alma, profundamente ligada ao amor por sua filha, ainda lutava.
Ele buscava desesperadamente uma forma de retomar o controle e impedir mais mortes. Mas sabia que enquanto a entidade o usasse, ele seria condenado a ser lembrado não como o pai amoroso que fora, mas como o monstro dos pesadelos. E assim, a tragédia se cumpriu. Freddy Krueger, um homem inocente que buscava apenas o consolo nos sonhos de sua filha, tornou-se o vilão dos sonhos de milhares, uma marionete de uma entidade maligna, enquanto o verdadeiro terror se escondia na história não contada. Catherine, por sua vez, vivia com o peso do pacto que destruiu sua família, presa entre a culpa e o desejo de desfazer o mal que ela inadvertidamente criou.